Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, verso 10, dada por sua divina graça a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 12 de julho de 1973, em Londres, Inglaterra. Pradyumna lê do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, verso 10. Nossa força é imensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhishma, enquanto a força dos Pandavas, protegidos cuidadosamente por Bhima, é limitada. Prabhupada. Duryodhana está muito orgulhoso de sua força militar. Porque ele estava no poder, ele pôde aglomerar guerreiros. E ainda, acima disso, Bhishma é o comandante-chefe. Ele está dando proteção. E do outro lado, os Pandavas, eles não estavam no poder. De alguma maneira ou outra, eles aglomeraram alguns soldados dentre parentes. Por isso, a sua força era limitada em comparação com o outro grupo. E eles eram protegidos por Bhima. Duryodhana sempre considerava Bhima como um tolo. Por isso ele está muito confiante de que nosso lado está sendo protegido por Bhishma. E o outro lado, muito embora Bhima seja muito forte, ele não tem muito cérebro. Assim ele estava muito esperançoso da vitória. Mas nos versos anteriores ele diz: Anyecha Bharavashura Madarte Tyaktva Jivita. Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 9. Tyaktva Jivita significa: eles vieram aqui para sacrificar suas vidas por mim. Isso é uma predição, porque realmente, quem quer que se juntou no campo de batalha de Kurukshetra, nenhum deles retornou. Tyaktva Jivita. Então, já está concluído que, muito embora Duryodhana seja muito orgulhoso de sua força militar protegida por Bhishma, ainda assim, Tyaktva Jivita. Eles iriam certamente morrer. Esta é a conclusão. Nana Shastra Praharana Sarve Yuddha Visharadaha. Não, nenhuma única pessoa inexperiente estava lá. Yuddha Visharada. Visharada significa muito experiente, lutando. Ainda assim, eles teriam que sacrificar suas vidas, porque este é o plano de Krishna. Que todos esses homens lutando, eles não estavam governando apropriadamente de acordo com os princípios das injunções védicas. Por isso eles eram demônios. Força militar para autoengrandecimento é demoníaco. Força militar é necessária para governar o reino, mas não para mal usá-la para agressão de outros países ou outros reinos. Isto não era permitido. Quando Krishna apareceu, havia muitos reis. Muito embora eles estivessem sob o governo dos Pandavas, ainda Hastinapra, ainda assim eles estavam lutando. Isso é natural. Se uma pessoa não tem consciência de Krishna, então sua força e opulência vai ser mal usada. E se a pessoa é consciente de Krishna, então ele usaria sua força e opulência muito apropriadamente. Então esses reis tinham o propósito de dar proteção para os cidadãos, treiná-los na concepção védica da vida. Mas eles não estavam fazendo aquilo. Por isso eles eram demônios. Muito embora eles fossem kshatriyas, ainda, o propósito dos kshatriyas é representar a suprema personalidade de Deus. Realmente, Krishna é o proprietário. Sarvaloka Maheshwaram, Suridam Sarvabhutanam, Gyatvaman Shantim Richati. Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29. Então, ele é o proprietário. Sarvaloka. Sarvaloka significa todos os planetas, todo o universo. Porque eles são criados por Krishna, pela refulgência corpórea de Krishna, Brahma Jyoti. Assim, eles são criados por Krishna. Da mesma forma que da luz do Sol todos esses planetas são criados. Similarmente, do Brahma Jyoti, inumeráveis universos são criados. Yasya Prabha Prabhavato Jagadanda Koti Kotishu Ashesha Vasudhadi Vibhuti Binam Tad Brahman Nishkalam Anantam Ashesha Bhutam Govindam Adipurusham Tam Aham Bhajami. Brahma Samhita 5.40. Então, isso é tudo criação de Krishna. Aham Sarvasya Prabhavo Matak Sarvam Pravartate. Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 8. Tudo vem do corpo de Krishna.
externo. Por isso, ele é o proprietário. Se eu criei algo, então eu sou o proprietário. Isso é muito fácil de entender. Nos Vedas também está dito, Eko Narayana Asit. Antes da criação, havia apenas Narayana. E no Chatusloki Bhagavata também está dito, Aham Evasam Evagre, Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 9, versos 33, 34, 35, 36. Assim, antes da criação, havia Krishna. Quando nós falamos de Krishna, isso não significa Krishna sozinho. Krishna significa com sua forma, com seus passatempos, com sua parafernália, com sua comitiva, tudo. Quando nós falamos de um rei, isso não significa o rei sozinho. Então, logo nós falamos de um rei, nós devemos entender o rei, o reino do rei, os secretários do rei, os ministros do rei, a rainha do rei, o palácio do rei, tantas coisas. Similarmente, quando os Vedas dizem que Eko Narayana Asit, antes da criação havia apenas Narayana, então Narayana com sua parafernália, com suas expansões. Narayana tem expansões no mundo espiritual, Vaikunta Jagat, inumeráveis planetas Vaikunta. Vocês já viram a pintura, inumeráveis. Nós demos apenas 24 nomes, mas eles são inumeráveis. Assim, realmente, seja neste mundo material ou no mundo espiritual, todos os planetas, planetas Vaikunta ou planetas Kunta. Aqui no mundo material, planetas Kunta. Kunta significa ansiedade. Aqui, em qualquer planeta que você vá, a ansiedade vai estar lá. Isto é material. Sada samudvignadhiyam asatgrahat. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 5. Por que ansiedade? Porque nós aceitamos algo asat, que não vai permanecer. Mas nós somos eternos, nós queremos permanecer. Nossa posição natural é a eternidade. Assim, nós não queremos este corpo temporário. Por isso, nós tentamos salvar o corpo o tanto quanto possível. Mas isso não será salvo, porque nós aceitamos algo disparatado, que não é compatível com nossa existência. A civilização moderna, eles não sabem isso. Eles pensam que a morte é uma sequência natural. Isso não pode ser evitado. Não, isso pode ser evitado. Isso pode ser evitado. Mas esses patifes, eles não sabem como evitar isso. Muito embora esteja mencionado no Bhagavad Gita como você pode evitar a morte. Nascimento, morte, velhice e doença. Estes são os problemas. Mas eles não sabem como resolver esses problemas. Eles estão simplesmente engajados em algum negócio temporário. E eles estão lutando. Eles estão fazendo planos. Eles estão fazendo diplomacia. Mas no verdadeiro problema eles não tocam. Nem sequer eles sabem como resolver isso. Mas este movimento para a consciência de Krishna pode resolver isso. Esses patifes precisam entender este fato, que este movimento para a consciência de Krishna não é um sentimento, um assim chamado movimento religioso. Isto é um movimento científico para resolver todos os problemas da vida. Isto é consciência de Krishna. Assim, no Bhagavad Gita está dito, Tyaktva deham punarjanmana iti mameti. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Punarjanmana iti. Se você pode evitar o próximo nascimento significa aceitar outro corpo material. Tatha dehantara prapti, tatha dehantara prapti. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13. Depois de abandonar este corpo, nós temos que aceitar outro corpo. Esses patifes não entendem isso. Tantos defeitos na civilização moderna, cheia de ignorância. E ainda, eles estão se passando como grandes cientistas, grandes filósofos, grandes políticos. Verdadeiro conhecimento eles não têm. Então, tente dar a eles verdadeiro conhecimento. Tatha dehantara prapti. Este é o ponto crucial. Dehantara prapti. A pessoa tem que aceitar outro corpo. Assim, se você pode encontrar um meio através do qual você não aceita outro corpo, então você está salvo. Porque tão logo você aceite outro corpo, Jamma, nascimento. Então, onde há Jamma, há também Mrityu, morte também. E entre Jamma e Mrityu, nascimento e morte, existe doença e velhice.
Assim, Krishna diz que Tyaktva deham punarjanma naiti. Uma pessoa pode evitar aceitar outro corpo material. Como? Jamma karma medivyan yojanati tattvataha. Simplesmente tente entender Krishna. O que é Krishna? Por que Krishna aparece? Por que Krishna toma parte na política? Por que Krishna? Tantas atividades de Krishna. Assim, isto é, nosso movimento para a consciência de Krishna significa tente entender Krishna. Simplesmente se você tenta entender. Você não pode entender Krishna completamente, isso não é possível. Krishna é ilimitado. Mas para nosso conhecimento limitado, qualquer coisa que seja possível. Isto é afirmado no Bhagavad Gita. Tão logo nós possamos entender sobre Krishna, se nós simplesmente entendemos Krishna, sua natureza transcendental, suas atividades transcendentais, Divyam, Jamma Karma Me Divyam. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Divyam significa transcendental. Isso não é ordinário. Tattvataha. De verdade, de fato. Então você se torna livre deste Jamma Mrityu, Jara Vyadhi. Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 9. Algo muito fácil. Por isso, tente entender Krishna. Como você entenderá Krishna? Krishna é tão grande. Sevam Mukhe Hridihvado Swayameva Spuratyadaha Atashri Krishna Namadi Nabhaved Grahya Indriyaihi. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 17, verso 136. Você não pode entender Krishna por esses sentidos materiais cegos. Isso não é possível. Você tem que purificá-los. Tat Paratvena Nirmalam. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, verso 170. Simplesmente pela consciência de Krishna, sempre pensando em Krishna. Todos os seus sentidos serão purificados. Este é o processo. Sevam Mukhe Hridihvado. E você pode começar o serviço com sua língua. Agora, isto é também algo muito surpreendente. Por utilizar nossa língua, nós podemos nos tornar perfeitos. Isso também é desconhecido na ciência moderna. Pela utilização da língua, uma pessoa pode se tornar perfeita. Sim, este é o processo. Se pela língua você canta o mantra Hare Krishna e pela língua você saboreia a prasada, você se tornará perfeito. Simplesmente por executar essas duas coisas. Não aceite nada. Não permita que sua língua toque nada que não seja oferecido a Krishna. Este é um item. E outro item, empregue a língua sempre cantando Hare Krishna. Você se torna perfeito. Isso é uma tarefa difícil? Qualquer um pode fazer. Mahamantra Hare Krishna, qualquer um pode cantar. E boa prasada, qualquer um pode aceitar. E realmente isso está acontecendo. Como esses garotos e garotas europeus e americanos, eles estão avançando. Eles estão realizando. Simplesmente por esse processo, língua, cante Hare Krishna e aceitação de prasada. Assim, vocês podem introduzir este processo por todo o mundo. Dê a eles a chance de cantar o mantra Hare Krishna. Mas isso também é difícil. Havia um cartoon, aquele Hansaduta completa Hayagriva e Prabhupada. Não. Aquele no qual uma velha senhora está pedindo a seu marido, em inglês, chant, 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 ou cante, cante, cante. E o marido está respondendo, can't, can't, can't. Em português, eu não posso, não posso, não posso. Os devotos de Prabhupada riem. Havia um cartoon. Então nós estamos pedindo a todo mundo, por favor, cante. E eles estão respondendo, eu não posso. Ainda eles não cantarão. Esta é a dificuldade. De outra forma, nós podemos liberar todas as pessoas nesta terra, de volta ao lar, de volta ao Supremo, simplesmente por este processo. Canto e aceitação de prasada. Isso deve ser. Assim como no outro dia nós tivemos o festival Ratha Yatra. Canto e prasada. Isso é tudo. Organize isto por todo mundo. Eles serão salvos. Eles entenderão Krishna. Sevam Mukhe Hridihvado Swayam. Krishna aparecerá. Krishna. Você não pode ver Krishna. Isto não é possível. Você não pode ordenar a Krishna. Por favor, venha. Eu verei você. Não. Quando ele está satisfeito com o seu serviço, ele virá. Sim, eu estou aqui. Me veja. Existe a história, assim como Dhruva Maharaja. Dhruva Maharaja estava meditando. E dentro de 6 meses ele viu Krishna, face a face. Então, todo mundo pode ver. Todos serão capazes,
contanto que nós utilizemos a língua. Sevomuke Hijihuadou. Jihuadou. Jihuadou significa começando com a língua. Nós temos sentidos, todos os sentidos, olhos, ouvidos, toque, tantos sentidos. Mas começando com o sentido língua, tente controlar a língua e empregá-la no serviço a Krishna. Por isso Bhaktivinoda Thakura diz, Sharira Vidyajal Jadendriya Tahekal. Este corpo é corpo material e os sentidos são nossos maiores inimigos. Jadendriya Tahekal. Assim, de todos os sentidos, Taramadye Jihuati Lobamoi Sudurmati. De todos os sentidos, a língua é formidável. Isto é Sudurmati. Não tem limite para saborear. Eu já vi no Japão. Eles estão vindo, andando 20 milhas, para saborear alguns pássaros fritos num hotel. Você vê? Eles têm um ônibus. O hotel tem seu próprio ônibus. E eles estão trazendo os clientes da cidade. Eles estão vindo depois de horas de escritório, simplesmente para saborear alguns pássaros da floresta fritos. Existe um hotel. Um devoto completa. Pato selvagem. Prabhupada. Talvez, o que quer que seja. Você já experimentou? Todo mundo ri. Assim, a língua é um inimigo formidável. Simplesmente para saborear, eles vão cometer tantas atividades pecaminosas. Eles vão cometer tantas ações abomináveis simplesmente pela língua. Isso é uma linha reta. Língua, então barriga, então genital. Se você pode controlar a língua, as outras coisas serão controladas. Por isso, Taramadye Jihuati, Lobamoi Sudurmati. Lobamoi, isso é muito ganancioso, guloso. E Sudurmati é muito difícil de controlar. Apenas veja, simplesmente pela língua. Tantos matadouros estão sendo mantidos. Eu tenho visto. Aqueles que são comedores de carne, eu tenho visto nos aviões. Um pequeno pedaço de carne eles estão comendo, não muito. Mas por esse pequeno pedaço, tanta população, uma enorme quantidade de matadouros está sendo mantida. Eles não podem abandonar aquele pequeno pedaço de carne. Qual é a dificuldade? Eles podem fazer. A mesma coisa pode ser feita por leite, produtos lácteos, chana. O que é que vocês chamam coalho? Queijo. Você prepara o queijo e frita isso. Você obterá o mesmo gosto. Mas deixe o animal viver. Pegue o seu leite e prepare tantas preparações lácteas. Mas esses patifes não farão. Você simplesmente mata por esta língua. Isso é tão forte, esta língua. Eles não podem desistir disso. Eu quero dizer, a língua é formidável. Ela está demandando. Você deve me dar carne. E eles são obrigados. E por esta obrigação, eles estão cometendo tantas atividades pecaminosas, atividades abomináveis, e se tornando atados pelas leis da natureza a aceitar um corpo dentre as 8.400.000 espécies de vida, e se tornando um verme no excremento. Eles não sabem como a lei material está trabalhando. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 27. Prakriti, natureza, é tão forte. Ela está agindo muito bem. Então nós temos que nos tornar muito cuidadosos. Esse cuidado você não pode fazer de qualquer outra maneira. Especialmente nesta era. Simplesmente se você se rende a Krishna, se você se torna consciente de Krishna, Krishna vai cuidar de você. E você será salvo. Muito obrigado. Hare Krishna. Fim.